Olá, turma do sexto ano. Estou aqui de novo para mais uma aula de matemática do PET 1, semana 2. Na aula passada, a gente viu adição e subtração de números decimais. Agora, nós vamos ver multiplicação de números decimais, tá? É um pouquinho diferente, mas a gente vai aprender e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer todos os exercícios das atividades do PET. Vamos relembrar multiplicação com números naturais. Então, antes da gente aprender a multiplicação com números decimais, nós vamos relembrar a multiplicação com números naturais, tá? Por quê? Porque é bem parecido com a multiplicação de números naturais. Então, se você souber multiplicar números naturais, vai ficar bem fácil de vocês aprenderem a resolver a multiplicação com números decimais, tá? Então, aqui eu tenho 45 vezes 89. Então, já armei aqui a operação para vocês. Para multiplicar 45 vezes 89, primeiro eu vou pegar o 9 e vou multiplicar pelo 5 e pelo 4, tá? Então, vamos lá. 9 vezes o 5. Eu tenho aqui tabuada aqui do lado para ficar mais fácil para vocês, caso tenham alguma dúvida, tá? De tabuada. Então, 9 vezes 5, olha, quanto que dá? 9 vezes 5, 45. Então, eu vou colocar aqui embaixo o algarismo da unidade, que é o 5. 9 vezes 5 na 45. Coloco o algarismo da unidade, que é o 5. E vão 4, que é o algarismo da dezena, tá? No caderno de vocês, vocês colocam o 4 aqui, para não esquecer que eu tenho que somar com ele depois, tá? Então, 9 multiplicou o 5, agora ele vai multiplicar o 4. 9 vezes 4, olha na tabuada se tiver alguma dúvida. 9 vezes 4, 36. Somando com o 4 que foi, 36 mais 4 vão dar 40. Agora, eu vou multiplicar o 8. Eu multipliquei o 9, agora eu vou multiplicar o 8. Se eu vou multiplicar o 8, gente, eu começo aqui embaixo dele, ó, tá? Alinhado com o 8. Então, o 9, ele não multiplicou o 5 e multiplicou o 4. Agora, o 8, ele vai também multiplicar o 5 e multiplicar o 4, tá? 8 vezes 5 e 8 vezes 4. Então, começando aqui, embaixo do 8, alinhado com ele. 8 vezes 5. Se tiver alguma dúvida, olha a tabuada do 8 aqui. 8 vezes 5, 40. Então, eu vou colocar o 0, que é o algarismo da unidade. Sempre a gente coloca embaixo o algarismo da unidade e vai o algarismo da dezena, que o algarismo da dezena é o 4. Então, vocês colocam o 4 aqui para não esquecer que eu tenho que somar com ele. 8 vezes 4, 32. 32 mais o 4 que foi, 36, certo? 32 mais 4, 36. Ó, tem que ficar alinhado. Se eu estou multiplicando o 8, olha, se eu estou multiplicando o 8, tem que ficar alinhadinho com ele, embaixo, certinho, tá? Agora, eu vou passar o traço aqui para somar. Vou somar agora. Sublinhar e vou somar. O 5, tem algum algarismo embaixo dele para somar com ele? Não. Então, eu vou descer o 5, olha. Vou descer o 5. Passar tirar o sublinhado aqui. O 0, tem um algarismo embaixo dele que eu vou somar com ele? Tem, o 0, olha. 0 mais 0, 0. Estou alinhando aqui, mas eu vou alinhar de novo, tá? 4, qual algarismo que está alinhado com o 4 aqui para somar com ele? O 6, né? 4 mais 6, 10. Então, 10, como é um número de 2 algarismos, eu coloco embaixo o algarismo da unidade, que é o 0, e vai 1. 1 aqui vai somar com 3. 1 mais 3, 4. Então, esse é o resultado dessa multiplicação. Fácil, não é?
Vamos para mais um exemplo. 648 vezes 23. Então, eu vou resolver da mesma maneira. Vou pegar o 3, vou multiplicar pelo 8, pelo 4 e pelo 6, tá? Então, 3 vezes 8. Se tiver alguma dúvida na tabuada, tem a tabuada aqui do lado. Olha, 3 vezes 8, aqui a tabuada de 3. 3 vezes 8, 24. Então, coloco o algarismo da unidade, que é o 4, e vão 2, que é o algarismo da dezena. Vão 2 aqui em cima para somar com o próximo, tá? Com a próxima multiplicação. O 3 multiplicou 8, agora ele vai multiplicar o 4. 3 vezes 4, 12. 12 mais o 2 que subiu aqui, 12 mais 2, 14. Então, coloco o 4, que é o algarismo da unidade, e sobe 1, que é o algarismo da dezena, que vai somar com ele depois, com o resultado. 3 vezes 6, 18. 18 mais 1, que foi 19. Agora, nós vamos multiplicar o 2, ó. Multiplicamos o 3 pelo 8, pelo 4 e pelo 6, certo? Agora, vamos multiplicar o 2 pelo 8, pelo 4 e pelo 6. Começando aqui alinhado com 2, olha. Se eu estou multiplicando 2, eu vou alinhar com ele, na mesma linha que ele, ó. Embaixo dele. 2 vezes 8. Se tiver alguma dúvida, olha na tabuada do 2 aqui, ó. 2 vezes 8, 16. Então, coloco o 6, que é o algarismo da unidade, e vai o 1, que é o algarismo da dezena. Vai o 1 aqui no próximo número que eu vou somar. 2 vezes 4, 8, mais o 1, que foi 9. Opa, tá meio desalinhado aqui, viu, gente? Vou aumentar aqui, para ficar o mesmo tamanho. Ó, eu tô só alinhando aqui para ficar. Olha, se eu multipliquei o 2, ele tem que ficar aqui, ó, na mesma linha, tá? 2 vezes 6, 12. Então, olha, aí multiplicou 2 vezes 8, 16. Colocou o algarismo da unidade, foi o algarismo da dezena, que é o 1 para somar. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Estou recapitulando aqui. 2 vezes 6, 12. Agora, olha, eu vou passar o traço que eu vou somar normalmente. Agora a gente soma. Então, já multiplicou o 3, já multiplicou o 3 por 8, 3 por 4 e 3 por 6, o 2 pelo 8, o 2 pelo 4, o 2 pelo 6. Agora a gente vai somar. Tem algarismo embaixo do 4 aqui para somar com ele? Não. Então, eu vou descer o 4. Tem um algarismo embaixo do 6, do 4 para somar com ele, com esse 4 aqui? Tem o 6, né? Então, 4 mais 6, 10. Coloco o 0, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 9, 19. 19. Coloco o 9, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E agora o 1, não tem nenhum algarismo para somar com ele aqui alinhado com ele, eu vou descer o 1, certo? Vamos para mais um exemplo de multiplicação de números naturais, para vocês ficarem bem treinados na multiplicação de números naturais, porque se vocês aprenderem multiplicação com números naturais, vai ficar bem mais fácil vocês aprenderem a multiplicação com números decimais, tá? Então, vamos multiplicar mais esse número aqui, ó. 233 vezes 62. Então, o 2. Primeiro eu começo com 2, né? Com o algarismo da direita.
o 2, ele vai multiplicar o 3, vai multiplicar o outro 3 e vai multiplicar o 2. Então, 2 vezes 3, 6. Tirar o sublinhado aqui. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. Agora o 6. O 6 vai multiplicar o 3, vai multiplicar o outro 3 e vai multiplicar o 2. Se eu vou multiplicar o 6, gente, eu começo aqui alinhado com ele, tá? Abaixo dele. Se tiver alguma dúvida, tem a tabuada do 6 aqui do lado, tá? 6 vezes 3. Eu vou olhar na tabuada aqui, olha. 6 vezes 3, 18. Então, eu coloco o 8, que é o algarismo da unidade, e vai 1, que é o algarismo da dezena. 6 vezes 3, 18. Mais um 1, que foi 19. Coloco 9 e vai 1. 19, vai 1. 6 vezes 2, 12. Mais um 1, que foi 13. Estou arrumando aqui, porque, olha, se eu estou multiplicando 6, tem que começar aqui embaixo dele, tá? A multiplicação sempre tem que ser uma escadinha, tá vendo? Olha aqui, escadinha. Agora, eu já multipliquei o 2 pelo 3, o 2 pelo 3, o 2 pelo 2, o 6 pelo 3, o 6 pelo 3, o 6 pelo 2. Agora, eu vou somar. Então, olha, o 6, tem um algarismo abaixo dele para somar com ele? Não. Então, eu vou descer o 6. Vou descer o 6 aqui, porque não tem nenhum algarismo para somar com ele. Então, eu desço ele e repito. O 6 e o 8, olha, vamos somar. 6 mais 8, 14. Então, coloco o 4, que é o algarismo da unidade, e vai o 1, que é o algarismo da dezena. O 1 vai somar com 4. 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. Vai 1. 1 mais 3, 4. Opa. 1 mais 3, 4. E o 1 não tem nenhum algarismo para somar aqui com ele, eu vou descer ele, certo? Desalinha aqui, tá, gente? Agora tá alinhado. Então, pronto. Esse é o resultado da multiplicação. Certo? Agora, nós vamos aprender a multiplicação de números decimais. Vamos ver a regrinha. A regrinha da multiplicação é diferente da regrinha da adição e da subtração. Mas é bem fácil. Olha, para multiplicarmos números decimais, o que a gente tem que fazer? Multiplicamos os números normalmente, sem o alinhamento das vírgulas. Então, na multiplicação, não é igual à adição e subtração, que a gente tem que alinhar as vírgulas. No resultado, contamos as casas decimais de cada um dos números e somamos. O resultado da multiplicação deve ter este número de casas decimais, contados da direita para a esquerda. Então, vamos ver aqui. Eu tenho 4 inteiros e 15 centésimos vezes 6, certo? Então, vamos multiplicar o 6 pelo 5, pelo 1 e pelo 4, tá? 6 vezes 5, se tiver alguma dúvida, aqui é tabuada, olha. 6 vezes 5, 30. Então, a gente vai colocar o 0, que é o algarismo. Peraí. 6 vezes 5, 30. Eu coloco o 0, que é o algarismo da unidade, certo? E vão 3 aqui, que é o algarismo da dezena. 6 vezes 1, 6. Mais o 3 que foi, 9. Certo? 6 vezes 4, 24.
Agora, nós vamos contar as casas decimais. Então, multiplica normalmente. Vocês viram que multiplicou normalmente. Agora, nós vamos contar as casas decimais. Quantas casas decimais que eu tenho aqui? Opa, duas, porque eu tenho dois algarismos depois da vírgula, eu tenho duas casas decimais. E nesse número aqui, o 6, não tem nenhuma, porque o 6 é um número inteiro, né? Então, eu vou colocar duas casas decimais. Contando duas casas decimais, sempre da direita para a esquerda, tá? Opa! Da direita para a esquerda. Uma, duas. E coloco a vírgula, certo? Então, ficou 24 inteiros e 90 centésimos, tá? Vamos para mais um exemplo aqui, olha. 9 décimos vezes 7 décimos. 9 décimos vezes 7 décimos. Então, o 7 vai multiplicar o 9 e vai multiplicar o 0, tá? O 0 vai multiplicar o 9 e vai multiplicar o 0. Então, vamos lá. 7 vezes 9, 63. Ó, se tiver alguma dúvida, aqui a tabuada do 7 aqui, olha. 7 vezes 9, 63. Então, eu vou colocar o 3, que é o algarismo da unidade. Tirar o sublinhado. E vão 6. 7 vezes 0, 0. Mais o 6 que foi, 6. 0 mais 6, 6. Tá? Agora, eu vou multiplicar o 0. Se eu vou multiplicar o 0, eu começo aqui embaixo dele, ó, alinhado com o 0, tá? O 0, ele vai multiplicar o 9 e vai multiplicar o 0, tá? Então, 0 vezes 9, 0. 0 vezes 0, 0. Aqui, tá? Que tem que estar embaixo do 0. E agora eu vou passar o traço e vou somar. Vamos somar normalmente agora. O 3, tem algarismo embaixo dele para somar com ele? Não. Então, eu vou repetir ele, descer o 3. O 6, qual o número que está alinhado com o 6 aqui que eu vou somar com ele? 0. 6 mais 0, 6. E o 0, não tem nenhum número para somar com ele aqui, alinhado com ele, então eu vou descer o 0. Tá? Agora, nós vamos somar as casas decimais para colocar a vírgula. Então, aqui eu tenho uma casa decimal e uma casa decimal. Então, uma casa decimal mais uma casa decimal vão dar duas casas decimais. Então, eu conto da direita para a esquerda, uma, duas, e coloco a vírgula, certo? Então, olha, muito fácil, né? A gente multiplica normalmente, como se fosse um número natural. E depois que eu multiplico, eu vou somar as casas decimais para colocar a vírgula. Aí, somando as casas decimais aqui, olha, deu uma casa decimal, mais uma casa decimal, duas casas decimais. Sempre contando da direita para a esquerda, uma, duas, pronto. E coloca a vírgula, muito fácil, né? Vamos para mais um exemplo aqui. 25 centésimos vezes 14 inteiros e 3 décimos. Então, olha, o primeiro que a gente multiplica o 3, né? O 3 vai multiplicar o 5, vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o 0. Então, 3 vezes 5. Se eu vou multiplicar o 3, olha, por 3, eu vou começar aqui embaixo do 3. 3 vezes 5. Se tiver alguma dúvida, aqui é a tabuada do 3. 3 vezes 5, 15. Então, coloco o 5, que é o algarismo da unidade, e vai 1. Que é o algarismo da dezena, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais um 1 que foi 7.
Então, no caderno de vocês, vocês colocam aqui o 1 que foi para somar com ele. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Porque a gente não pode esquecer do número que foi que vai somar com ele, tá? 3 vezes 0, 0. E a gente tem que colocar o 0, viu, gente? Não dá errado. Agora eu vou multiplicar o 4. Então, se eu vou multiplicar o 4, eu vou começar aqui alinhado com 4, olha. Embaixo do 4. Opa, aqui não está muito alinhado, não. Aqui, alinhado com 4, embaixo do 4. Então, o 4 vai multiplicar o 5, vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o 0. Então, 4 vezes 5. 4 vezes 5, vamos olhar aqui na tabuada do 4. 4 vezes 5, 20. Então, coloco o 0, que é o algarismo da unidade. Toda vez que aparece. Coloco o 0 e vão 2. Peraí, não. Está muito alinhado. Agora está alinhado com 4. Ó. E vão 2 aqui, no próximo. No caderno de vocês, vocês colocam 2 aqui, para não esquecer que tem que somar com ele. Hein? 4 vezes 2, 8. Mais o 2, que foi? 8 mais 2, 10. Então, coloco o 0, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 4 vezes 0, 0. Mais o 1, que foi? 1. 0 mais 1, 1. Agora eu vou multiplicar o 1. Ó. Se eu vou multiplicar o 1, opa, eu começo aqui alinhado com ele, olha. Tá? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 0, 0. Vezes 0, 0, tá? Olha, se eu estou multiplicando 1 aqui, ó, alinhado com ele, tá, gente? Eu vou aumentar esses números aqui para vocês enxergarem melhor aí, tá? Ixi, aumentando, mudou aqui. Peraí. Lembrando que aqui tem que ser uma escadinha, tá, gente? Tem que ser uma escadinha, olha, tá? Sempre na multiplicação, aqui, ó, se não ficar escadinha, é porque você armou errado, tá? Se eu estou multiplicando os 3, começa embaixo dele. Se eu estou multiplicando 4 por 4, começa embaixo dele. Então, se eu estou multiplicando 1, embaixo dele, tá? Alinhado com ele. E agora nós vamos somar. O 5, tem algarismo embaixo do 5 para somar com ele? Não. Então, nós vamos descer o 5. O 7, ele está ali, ó, está alinhado com o 0 aqui. Então, vamos somar 7 mais 0, 7. 7 mais 0, 7. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 1 mais 2, 3. E o 0 aqui, não tem nenhum número alinhado com ele que eu vou somar com esse 0. O 0 à esquerda aqui não vai... Ah, não, aqui vai fazer diferença sim, gente. Tem que colocar o 0. É um número decimal. 0 aqui vai. Agora, a gente tem a vírgula, tá? Então, nós vamos somar as casas decimais. Quantas casas decimais que eu tenho aqui? 2. E quantas casas decimais que eu tenho aqui? 1. 2 casas decimais mais uma casa decimal, 3 casas decimais. Então, eu vou contar da direita para a esquerda 3 casas decimais, 3 algarismos. 1, 2, 3. Então, 3 inteiros e 575 milésimos, que a gente lê esse número. Então, olha, a multiplicação com números decimais é igual à multiplicação com números naturais mesmo.
Só vocês não podem esquecer de somar depois as casas decimais para colocar no resultado, tá? Então, aqui eu tenho 2 casas decimais, mais uma casa decimal aqui, 2 mais 1, 3. Então, eu conto da direita para a esquerda, ó, 1, 2, 3 casas decimais, certo? Fácil, não é? Não podemos esquecer de somar as casas decimais e colocar no resultado a vírgula, tá? Então, tchau para vocês, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, aprendido bastante sobre multiplicação de números decimais. E a próxima aula a gente vai ver divisão de números decimais. Até lá!